E aí, minha rapaziada, vamos começar aqui nossa tier list de agosto das 57 armas do Supremo Duelist Stickman, tá? Vamos começar logo sem enrolação, porque a lista tá grande. E vamos começar aqui pela Boxing Gloves, tá? No tier F. E a Boxing Gloves é a pior arma do jogo, porque as duas habilidades dela não tem dano, tá? Ela não tem clutch. Logo, quando ela recebe uma pressão, ela simplesmente não tem como segurar, tá? E além disso, o ataque perfurante, que a maioria das armas do meta tem, countera demais ela, que prejudica demais a Boxing Gloves no meta, né? E, tipo, não tem muito o que ela fazer, ela só tá muito ruim. Vamos pra arma número 56, que é a Lance, tá, rapaziada? A Lance, ela tá ruim também no tier F, por causa que é basicamente a Boxing Gloves, tá? Só que não faz ela ser pior do jogo é a bola de raio, que consegue garantir poucos hits no oponente. Só que ela só serve pra segurar o avanço de armas agressivas. E que não tá tendo muito esse mês por causa do meta. E as armas agressivas que estão no meta, a Lance não consegue segurar direito, tá? E é por isso que ela tá bem ruinzinha esse mês. E, rapaziada, então agora vamos passar pro Tier E, que são as armas aí que ainda estão ruins, só que nem tanto quanto no Tier F. E vamos começar falando da Lollipop, né? E, cara, só tá muito complicado de usar. E, tipo assim, só tem uma mecânica, que é o dash, que só serve basicamente pro clutch, porque o puxão não serve pra muita coisa, e se conseguir chegar, né? E a bola de fogo também raramente vai acertar o oponente, então tá bem mais ou menos nesse meta Lollipop. Agora vamos pra Cards, que é a próxima arma do Tier E. E cara, o que eu preciso mais pra falar que essa arma é ruim? Tá ligado? Tipo, as habilidades dão muito pouco dano. Aí, se você errar algum cartão, qualquer uma, você já toma uma pressão absurda, né? Que já defasa ela completamente nesse meta. E o terceiro, que o clutch é inconsistente, né? Além dela ser uma arma muito frágil e não tem uma hitbox boa, tá ligado? A hitbox é minúscula e tá muito ruim usar a card nesse mês. E a próxima aqui, rapaziada, é a circulação, tá? Bom, mano, ela só funciona em alguns mapas específicos. Porém, ainda assim, o clutch dela é muito ocasional, entendeu? E as armas de controle countera demais a circulação pra ela ter chance de respirar num meta como esse, cara. E quem diria, né, rapaziada? A Sword aqui no Tier E, mano. E, tipo, nesse meta, você não tá tendo como usar muito ela, porque o Dash tem muitas opções pra se defender dentro do meta, né? E apesar até do clutch da Sword ser bom, não adianta nada voltar pro campo e não conseguir dar dano no oponente. Qualquer coisa parecida com isso, né? Tipo, a Sword só volta, apanha até ela morrer. É literalmente isso. E a última arma aqui do tier é a Shield, tá, mano? As habilidades da Shield só não tão boas por causa do meta mesmo, tá? Esse meta, na roxa, é a única que salva, entre aspas, a arma, né? Porém, ainda assim, se você usar a roxa, você fica vulnerável ao ataque das armas agressivas do meta, né? E o escudo, como eu já falei, da habilidade verde, pode ser facilmente counterado pelas armas do meta, que tem ataque perfurante, ou seja, ataca através do escudo, o que já tira completamente a mecânica da arma e countera muito a shield. Então vamos começar o Tier D, rapaziada, né, de armas abaixo da média, e a primeira arma do Tier D é a Atom. Quem diria, né, que ela lançou sendo fraca, e nesse meta ela conseguiu ser pior ainda do que ela já é, né? Porque a habilidade da Atom demora demais para carregar, né? O que mancha demais o destaque dela. Porque quando ela gastar a habilidade, ela provavelmente vai tomar pressão. E ela até tem um clutch, mas tipo, a habilidade demora para carregar até demais pro clutch dela ser muito consistente, né? E tipo, ela vai tomar muita pressão quando ela gastar a habilidade. E
as interações da habilidade verde só não funcionam em todas as armas e funciona menos ainda nas habilidades nas armas do meta, né? Então, tipo, tá bem difícil da Atom fazer qualquer coisa nesse meta. E vamos pra próxima arma, que é a Paintbrush, mano. A Paintbrush só não tem porque você usar ela, sabe? Tipo, quando você segura o oponente com a habilidade, você fica vulnerável a qualquer tipo de ataque. Porque, tipo, você não vai estar com a hitbox da arma, porque você vai estar segurando o oponente. E qualquer oponente que tenha um alcance mínimo ali, consegue ficar atacando a Paintbrush sem ela sair do alcance da arma. Então, tipo, não tem como, sabe? As armas de controle têm pelo menos um alcance decente, né? Tipo, a Paintbrush só fica vulnerável demais. Ah, mas não tem RNG. Realmente. Só que, tipo, todas as habilidades são muito ruins. Sério, muito ruins. Só não usa Paintbrush hoje, não. A próxima que a gente vai falar é a Lanterna, tá? E ela tá ruim pelo fato das habilidades dela estarem ruins, né? A verde, ela só piora a arma. A vermelha é muito lenta e inconsistente. E a roxa era pra ser o que salvaria a lanterna de estar no fundo do meta. Porém, a maioria das armas do topo do game possui ataque perfurante, que countera completamente a habilidade roxa da lanterna. Logo, a lanterna fica muito inviável de se usar nesse mês. Quem diria, né, rapaziada? Fã no tier D, mano. Mas isso só se causou por causa que, tipo, as duas habilidades estão bem ruins, tá? A vermelha é muito fácil de se counterar. Qualquer arma no topo do game tem alguma característica para empurrar o oponente. E é completamente counterada essa habilidade aí. E a azul só não é boa, tá ligado? Só um lugarzinho para você jogar o oponente pra fora e nem por tanto tempo assim não vale a pena. A próxima arma aqui que a gente vai estar falando é a Armikenon, tá? Ela deu uma subida nesse mês porque agora tem menos armas agressivas no topo do jogo, que nem a Funk desceu agora. E o que facilita bastante a utilização dessas habilidades é porque, tipo assim, a verde e a amarela não tem muito o que dizer, só são ruins. A verde é até um pouquinho melhor, mas ainda assim não é muito bom, não. A vermelha é o que salva ela, né? Tipo, ela pode surpreender dando um hit kill no oponente, mas é bem raro dar um hit kill. Ela geralmente vai tirar um bom dano se acertar aí, né? Só que o delay ainda assim é meio grande, então é meio complicado de acertar a habilidade ainda assim, né? Mas ela conseguiu subir um pouquinho aí nesse mês. Essa arma aqui é a Crossbow, tá? Que a gente vai estar falando agora. Ela estaria melhor pelo meta de controle, porém nesse meta de controle tem algumas armas agressivas que só não tem como a Crossbow segurar direito. Porque, tipo, a partir do momento que uma arma agressiva entrou no seu alcance, entrou pra pertinho de você, a habilidade vermelha já não faz quase nada. E se você não cair com a habilidade roxa, esquece, meu parceiro, você tá morto. Apesar da habilidade roxa ser boa pra voltar pro campo, ainda assim, a cadência de tiro da crossbow não é muito boa. A vermelha raramente dá hit kill e ela só funciona em certos alcances, tá? Então, é bem difícil de acertar ela e raramente vai estar acertando seu oponente. Por isso que a crossbow tá bem mais ou menos. Cara, a Gun não tem muito o que falar nesse mês, não. Tipo assim, ela countera armas de curto alcance agressivas. Até tem algumas no meta, o que deixou ela não ser tier E, tá? Porque ela estaria pior ainda. Porém, tipo assim, só não tem muitas armas assim de avançar mesmo, né? Então a Gun automaticamente já também não tá muito boa. Apesar de ter uma boa cadência de tiro, ainda assim não é o suficiente para segurar uma pressão das armas do meta. Cara, a Scepter, ela só não consegue segurar a pressão direito, tá ligado? A habilidade roxa, ela serve pra fugir, mas não causa muito dano. Em vista de a única forma de causar dano dela é inconsistente, que é a vermelha. Que, tipo, tem 3 habilidades ali rotacionando, e a vermelha nem sempre cai, e a vermelha nem sempre dá tanto dano, e a vermelha nem sempre acerta o adversário. É meio difícil dela causar dano, né? E a parede também toma counter dos ataques perfurantes do meta. Logo a Scepter tá bem desgraçada
pra fazer qualquer coisa nesse meta. Agora a arma que a gente vai falar é a Wrench, tá? Mano, é que nem a Gun, tá ligado? Ela countera um tipo específico de armas, que são as armas de projétil. E se elas não estão no meta, automaticamente a Wrench também não vai ficar lá aquelas coisas. Apesar dos robozinhos serem bons, ainda tem armas agressivas no meta que simplesmente abduzem esses robozinhos. Em, tipo, um toque eles já somem. E, tipo, a Wrench ainda toma counter dos ataques perfurantes do meta. Logo, a Wrench tá bem defasada e não tem muito como ela participar do meta de hoje. Vamos falar da Sniper? E, bom, já começa que ela não tem clutch, né? Logo, se ela cair, já era. É uma pressãozinha e já foi, né? Ela consegue dar tiro de longe, que, tipo, quase sempre vai ter mais alcance do que as armas de controle. Só que, tipo, muitas dessas armas do meta tem habilidades para counterar a sniper. Por exemplo, a Soap tem o escudo que faz ela não tomar o tiro da sniper. Tem a Shuriken, que usa habilidade para ficar invulnerável. Então, tipo, tem muitas armas para counterar a sniper e armas agressivas no meta. E a sniper não segura bem essas armas, logo ela também tá abaixo da média. Cara, a katana, ela só tem duas habilidades, né? A vermelha realmente muda alguma coisa nas partidas. Ela tem o clutch, se chegar no oponente dá um daninho, porém só isso mesmo. Se a habilidade não carregar, não consegue segurar qualquer pressão que for. E o dragão simplesmente não faz nada. Ele só morre na partida, ele não faz nada e ainda demora mais para carregar no dragão do que na habilidade vermelha. Logo, a katana tá bem ruimzinha e não tem muito o que ela fazer, né? Literalmente toma muito counter do meta. Vamos falar da Gauntlet? Então, das habilidades que a Gauntlet tem, só são duas que são realmente boas. Porém, até que essas duas caiam frequentemente na partida, vendo que a RNG dessa arma é muito alta, e tipo, por isso que ela fica abaixo da média, porque você não tem uma garantia dessas habilidades virem, tipo, não dá pra garantir e você vai tomar pressão, tá? Resumindo, você vai tomar pressão e, tipo, é fácil de pegar uma habilidade ruim, tá ligado? E o que piora, das 5 habilidades, todas não tem um clutch. E, tipo, o que facilita ainda mais ela perder a partida. E essa arma só não dá pra usar, tá ligado? Muito inconsistente. Vamos começar agora a última arma do Tier D, que vai ser a Iron Hand. Cara, a Iron Hand é mais uma das armas que countera armas agressivas, de curto alcance. E elas não estão tão presentes assim no meta. Apesar de ter algumas, ela consegue segurar bem essas armas. Porém, contra o resto das armas do meta, ela só não clica porque ela não tem alcance, tá? Dependendo do alcance que ela tiver, mais dano ela dá. Quanto mais de perto, mais dano dá. Mais longe, menos dano, né? E se tiver de longe, ela não vai dar dano nenhum, tá? E as armas de controle vão dominar a Iron Hand por completo, né? Além de que ela tem o clutch, que é inconsistente, e a habilidade roxa, que até salva um pouco ela, só que ainda também não é muito boa, não. E vamos começar o Tier C falando da Snowflake, tá? A Snowflake, ela tem até que bastante mapas pra ela jogar bem, tá? Pra ela se destacar. Porém, ela não segura bem rush, tá? Ela não tem clutch. E apesar de nos mapas que ela se encaixa, algumas poucas armas conseguem segurar ela, quando ela joga uma boa pressão, né? Ela consegue jogar o oponente pra quase fora da arena, tá? Nos mapas que ela é boa. E por isso que ela pelo menos tá na média. Tá na média da média, tá ligado? Vamos falar agora da Bull, tá? E com a Fan saindo do meta, ela poderia estar se saindo melhor. Porém, apesar da Fan não estar alta no meta, muitas armas no topo do jogo counteram a Bull por ter habilidades que empurram coisas, tá? E além disso, a Yoyo, a Dual Saber, a Soap, a Guitar, além da Portal Gun, né? Que eu não falei ainda, mas isso é ridículo. Mas, tipo, todas elas têm
forma de counterar a Bull. Muitas armas do topo do meta, além dessas, tem como counterar a Bull. E por isso, mano, a Bull tá aí na média, porque pelo menos individualmente ela é boa, tem um clutch decente e tem uma boa cadência de tiro. Começando agora com a Hammer, tá? E diferente de outras armas agressivas, em mapas mais pequenos a Hammer domina, tá? Tem uma hitbox gigante, causa uma pressão absurda no oponente, e rushando com esses martelos gigantes pra cima dos outros, né? E ela estaria bem melhor se não fosse as armas do meta, né? Que counteram bastante, principalmente por empurrar com os ataques perfurantes, que com a hitbox gigantesca dá um baita de um counter da Hammer, né? Dá um banho nela. E as armas agressivas no topo do meta só tem mais mobilidade e se aproximam melhor do oponente sem precisar tomar esse counter. E chegou ela, né? A nova arma do jogo, a Slingshot, a Stiling. E pois é, ela tá no Tier C, tá? Um dos motivos é que o meta tá muito de controle para Slingshot. E ela é bem melhor contra armas agressivas, tá? Ou armas de avanço. E tipo, ela não se beneficia com isso, né? Porém, o clutch dela na habilidade verde é horrível, tá? Basicamente ela não tem clutch. Porém, pelo menos a habilidade vermelha faz ela parar no ar, né? Quando ela usa. E ela dá um controle bom no campo, tá? As habilidades dela causam um dano ataque bom. E ela tem uma recarga boa, o que já deixa ela bem melhor, tá? Agora a gente vai falar da Bomb, tá, mano? E ela tá num meta ruim pra ela, né? E ela ainda tá no Tier C. E olha que é um meta ruim pra ela. Com muitas armas counterando ela. A Bomb desviando, empurrando. Cara, a sorte da Bomb é que a habilidade tem um mecanismo de defesa bom. E o ataque causa um bom dano, né? Senão ela tava bem pior, tá? Tipo, muitas armas conseguem empurrar as bombas ou desviar muito fácil. Com uma mobilidade absurda, né? E, tipo, é só isso mesmo. A Bomb pelo menos tem a habilidade que causa dano em área, ou seja, afasta o oponente dela. Mas é meio que só isso mesmo. A próxima é a Potion, tá? E ela tem dois opostos, tem dois lados nesse meta. Ela tá ruim, estaria ruim por causa da habilidade roxa, que faz aumentar de tamanho. E como vocês sabem, aumentar de tamanho não seria muito bom, porque ela fica mais exposta, né? Porém, a habilidade verde, ela dá uma boa pressão, principalmente quando aumenta de tamanho, né? E aumentar de tamanho também dá uma pressão muito boa no campo, tá? Porém, ainda assim, muitas armas de controle counteram ela, tá? Deixando a Potion no Tier C ainda, né? Ela estaria pior. É que ela tem um clutch, tá? Isso que salva ela nesse meta. E vamos pra próxima, que é a Magnet, tá? A única habilidade realmente boa da Magnet é a vermelha, tá? Que se pegar do jeito certo dá um dano absurdo. As outras habilidades servem até pra confundir o oponente, né? Ou até ganhar a partida em alguns casos com a habilidade verde pegando o oponente. Ou até a roxa, que empurra o oponente. E, tipo assim, o clutch dela é bem ruinzinho com a habilidade roxa. Mas pelo menos ela consegue segurar um pouco as armas agressivas do meta com a habilidade verde e a vermelha. Porém, se a Magnet tomar uma pressão, ela... Tipo assim, se a Magnet perder a pressão que ela faz, a outra já volta fortíssima em cima dela. E como ela não tem clutch, ela não consegue voltar. E ela já cai direto pro chão e perde. Cara, a Bazooka já foi uma das melhores armas do jogo, né? E hoje ela se encontra na média, né? Hoje a Bazooka tem muitos counters no topo do jogo, né? Tanto para desviar a habilidade, tanto para usar uma habilidade que countera essa habilidade. Enfim, muitas coisas, mobilidade, enfim. Porém, tipo assim, a Bazooka consegue acertar a banana em alguém, a arma não tá com a habilidade específica para counterar. E ela tem um clutch também, porém não é lá grandes coisas, então ela fica no Tier C mesmo. De bom, de na média, entendeu? Agora vamos falar da Ice Cream, tá? Nesse meta de controle, várias armas dentro do jogo tem um ataque perfurante, que countera muito a Ice Cream,
Além de que o clutch dessa arma tem uma skill cap muito alta, né? E nem sempre vai dar certo. Por isso a Ice Cream precisaria controlar o jogo inteiro na pressão, né? E, tipo, se você errar algum iceberg que seja, o oponente já vai vir babando pra cima de você, querendo te dar o máximo de dano antes de você carregar o seu próximo iceberg, né? O que pode prejudicar a arma, né? E fazer ela cair. E como o clutch dela não é tão bom assim, às vezes pode geralmente causar sua derrota. Vamos falar da Blades, mano. Ela é um caso parecido com a Scream, tá? Tipo, se você errar os ataques, os oponentes vão vir pra cima de você que nem um maluco, tá? A diferença é que a Blade só não fica no B porque ela não tem um clutch, tá? Tipo, mas ela é uma ótima arma de controle, tá? Se você jogar bem com ela, você vai conseguir tirar um proveito absurdo dela. A habilidade é muito boa, que causa um arame elétrico no meio da habilidade, que na maioria das vezes não vai tá tendo como desviar, né? E, tipo assim, porém, se você errar as duas blades, né? E elas ficarem girando em volta de você, os oponentes podem vir pra cima de você e te jogar pra fora do campo. E você acabar caindo na água e perder a partida. Cara, vamos falar da Staff. Do outro meta pra cá, ela não mudou muita coisa, tá? A Staff continua sendo uma excelente anti-corpo a corpo. Mas esse tipo de arma tá bem escasso no meta, né? Logo, trocar com as armas de controle é um pouco difícil, porque não é uma das melhores opções contra, né? Mas ela pode sim conseguir uns hits com sua habilidade, né? Que faz a staff, o bastão aumentar de tamanho. E também o clutch dela é bem paia, o que dificulta bastante. Mas, tipo, quando ela consegue encontrar uma pressão em mapas mais fechados, ela faz uma pressão bizarra, tá? Ela só não fica na maioria do meta por causa das armas de ataque perfurante, tá? Que countera bastante a staff. Cara, a Dagger, depois do rework, ela ficou bem melhor, tá? Normalmente, nesse meta, ela ficaria bem lá pra baixo, tipo, tier F, E. Mas, tipo, agora ela tem um knockback bom, tá? Que apesar de não conseguir chegar... Apesar de conseguir chegar perto, mas não dá tanto dano assim por causa das armas de controle. E as armas agressivas que counteram ela também. A Dagger consegue empurrar elas pra fora do campo, né? O que pode estar facilitando elas perderem. E também ela tem uma boa mobilidade, porque a habilidade carrega mais rápido. Que consegue estar fazendo desviar ela de habilidades, né? E tipo, sem esse clutch dela, sinceramente, esse clutch é bizarro. Ela não ficaria tão boa assim no meta, tá? Na posição 25 temos a X, tá? Finalizando tier C, inclusive. E, tipo, sem dúvidas pega uma pressão muito forte na partida com a habilidade. Que pode dar hit kill se pegar direito. Porém, apesar de tudo isso, o clutch dela não é tão bom, tá? E também se ela perder a pressão e for empurrada pra fora, esquece, porque o clutch dela não é muito bom. E, cara, ela sofre bastante pras armas de ataque perfurante, né? Que também tira um pouco do destaque dela no meta, tá? Porém, tipo, a pressão da Aix é difícil de ser tirada. Agora, quando ela é pressionada, meu amigo, esquece. Você tá ferrado. Você tá na mão do bicho. Rapaziada, vamos começar agora o Tier B, tá? E vamos começar com a Pickaxe. Ela tá boa pela pressão que ela causa no campo, né? E é muita coisa pra desviar enquanto a Pickaxe vai pra cima de você, né? É bomba, é pistão, é pedra. Porém, as armas de controle tem um ataque perfurante que countera bastante ela. Porém, tipo, contra as armas de corpo a corpo, a Pickaxe não deixa chegar nela, tá? É bem difícil de passar da defesa da Pickaxe. E a TNT dá um ótimo dano. Qualquer coisinha já ativa a TNT. Tipo, e afasta quem estiver por perto. E a pressão da Pickaxe é boa, o que faz ela ser uma opção viável no meta de hoje, tá? Agora vamos falar da hoverboard, rapaziada. Tipo, ela consegue ser uma boa opção de furar controle, tá? Meio que botando pressão ao mesmo tempo e dando um dano. Porém, quando a hoverboard decide dar dano, meu amigo, o dano é bruto, tá?
mas raramente acontece, né? O que faz a hoverboard ser boa mesmo é o clutch, que é bem funcional, além da mobilidade, né? O problema é que se o gás acabar, não vai ter como subir, tá? Porém, é um clutch bem consistente e é um bom fura-controle, o que deixa ela boa no meta. E vamos lá, rapaziada. A Laser Sword é a próxima arma que a gente vai falar. Ela em si é uma arma forte, tá? Que tem ataque perfurante e afasta adversários. Porém, a Dual Saber consegue superar ela em tudo. Tipo, a Laser Sword, por ela ter 3 habilidades, a NRG aumenta e ainda assim a habilidade que ela ganha não compensa, tá ligado? Tipo, que as habilidades boas é a de raio e afastar, porém a que ela ganha não é muito bom. Corpo a corpo, tipo, melhora consideravelmente pra Dual Saber, tá? E apesar de ter muitas armas de ataque perfurante no meta atual, Dual Saber consegue ser bem melhor que a Laser Sword, tá? Além de que a Laser Sword não tem clutch, logo se vier pressão forte pra cima dela, já era. E a próxima que a gente vai estar falando é a Boots, tá? Ela é uma ótima opção para furar controle, né, nesse meta, com a habilidade carregando rápido, enchendo o saco, e além do clutch dela ser bem bom, o que já ajuda bastante a não tomar uma possível pressão, né? Além de dar bastante dano no avanço, e ela tem uma mobilidade fora do normal, né? Então, Boots é uma ótima opção para furar controle nesse meta. Cara, a Battle Axe era uma ótima opção de arma, né? Porque ela é um coringa, ela fura controle com a habilidade rosa, controla com a habilidade verde e tem a habilidade vermelha, que é roubada demais. Ou seja, praticamente ela não tem porque tá ruim, tá? Ela lida bem com o meta e só sofre um pouco para as armas que tem um ataque com alcance longo, né? Tipo a Yo-Yo, a Boomerang, e enche o saco por ela não conseguir se aproximar. Porém, a habilidade vermelha tem muito alcance e ainda dá bastante dano, paralisando o oponente, simplesmente muito quebrado. Cara, a Umbrella, apesar de ter uma counter das habilidades de ataque perfurante, ainda assim a habilidade roxa causa uma boa pressão no adversário, forçando ele a recuar, e a habilidade vermelha tem um bom alcance e dano, né? Um dano melhor ainda do que o alcance. Além da habilidade de conseguir fazer um clutch muito bom. Ou seja, usa a Umbrella para counterar as armas agressivas do meta, tipo a Spear, Shovel. E se não tivesse tantos ataques perfurantes no topo do jogo, com certeza ela ia pro tier A facilmente, tá? Cara, a Flail é uma arma que tá bem forte, tá? Ela countera as armas agressivas que estão no meta, bota a pressão dos adversários, empurra eles, tem um clutch consistente e essa é a Flail, mano. Não tem nem muito o que falar, tá? Eu estaria bem mais na frente da lista se ela tivesse melhor aparição de armas corpo a corpo no meta, né? Mas a Flay é uma ótima arma de controle, justamente para empurrar os oponentes. E só ter uma habilidade, ou seja, não ter RNG, deixa ela muito melhor, porque ela sempre tem essa defesa nas mãos dela, que torna muito forte contra armas de avanço. E vamos falar da Grapple, rapaziada, a última arma do Tier B. Ela é uma das melhores armas atualmente para furar o controle. O dano de perto da Grapple é bizarro, além dela ter um clutch muito bom, né? E consegue ter muita mobilidade em mapas mais fechados com bastante paredes, né? E ela não sofre muito com armas que tem um alcance muito bom, né? Que seriam as armas do topo do meta, como a Yo-Yo, a Boomerang, porque ela se aproxima muito rápido e tem um potencial de dano absurdo. E começando a tirar, temos a Harpita. E ela tá bem forte porque os ataques dela são difíceis de desviar, bem previsíveis. E por causa disso ela cria uma pressão muito boa em cima do oponente, né? Além da habilidade roxa, que é bizarra de boa, tá? Ela paralisa o oponente e se ele estiver em cima da água, ele tá acabado, perdeu. Se estiver no chão, consegue muito dano colando no oponente. E apesar de não ter clutch, a pressão que ela coloca no campo é tão boa que ela não precisa de clutch para estar numa posição tão boa assim no meta. Agora vamos falar da Shell, mano. Ela é uma arma bem forte pelo spam que ela causa no campo, né?
E apesar de não ter um clutch consistente, a pressão e defesa ao mesmo tempo que ela tem compensa a falta do clutch, tá? Com a vermelha enchendo o saco, forçando o recuo do oponente. Querendo ou não, a verde complementa o combo e a azul para empurrar os oponentes, melhorando a defesa e funciona contra todos os tipos de arma do meta, menos a Portal Gun, por motivos óbvios. E vamos falar da 14ª arma do meta, que é a Spring. Apesar dela ser counterada pelo ataque perfurante, a Spring faz e segura uma pressão muito bem, tá? A habilidade verde, ela vai para o lugar onde ela quer, é imprevisível. E a habilidade roxa e vermelha sendo muito boas para fazer uma pressão e segurar ela, né? Counterando tanto as armas agressivas, né, desse meta, que foram controle igual ao água, e as armas de controle ela segura bem também, tá? E vamos para Light Wheels, que é a melhor arma para furar o controle, né, sem estar no Tier S. Porque a Light Wheels tem um clutch absurdo, tem muita mobilidade, o que faz ela desviar de habilidades. E o que faz ela não ser Tier S é que as armas do top do meta agressivas, como a Shovel, counteram muito ela. Tipo, além da Spear, que também curta alcance, e é boa contra Light Wheels, né? Então, tipo, as armas agressivas do meta não só são melhores, como counteram a Light Wheels, além das armas de controle também darem, às vezes, um trabalhinho. E vamos falar da Shuriken, tá, mano? Ela tá absurda. É um anti-meta poderosíssimo pra esse mês. Porque ela tanto ataca de longe, né? E se pegar o pixel certo, dá bastante dano a Shuriken. O que deixa ela uma arma meta é a sua habilidade. Porque deixa ela invulnerável. Logo, não tem counters dentro do jogo. Literalmente, ela countera tanto o controle, podendo se infiltrar no controle, tanto contra armas agressivas, podendo sair de situações perigosas, né? E com isso, o clutch dela funciona muito bem, né? E tipo, ainda assim, a Shuriken tem uma capacidade de atravessar as paredes dos ataques, né? Logo, também torna ela muito boa, tanto em mapas abertos como em mapas fechados. Agora, terminando o Tier A, temos a Scythe, que é uma arma que tem ataque perfurante muito forte, né? Ela também countera muitas armas aí do topo do meta, tipo a Soap, a Doll Saber, Plasma Gun, etc. Só não entra no S por não ter um clutch, tá? Porém, ela ainda tá bem forte, por ser o ataque conseguir ficar girando infinitamente ao redor dela, né? Counterando as armas agressivas assim. E também, né, counterando as armas agressivas e tem um alcance muito bom, o que deixa ela melhor ainda dentro do meta. E finalmente chegamos nas 10 melhores armas dentro do game, o Tier S, né? Chegamos nesse tier maravilhoso e começamos com a Flashlight. Ela entra no top 10, né? E tipo, junta pressão, controle, ataque perfurante, uma pressão desgraçada e essa Flashlight. Ela tem muito alcance nas duas habilidades, o que deixa ela muito consistente. Tem ataque perfurante, tem uma pressão muito boa, um dano muito bom. Em mapas abertos esse valor fica ainda melhor, tá? Ela só não sobe mais no game, porque ela não tem clutch. Porém, a pressão que ela causa já deixa ela bem invulnerável à defesa. Sai do campo, porque, como já dizia, a melhor defesa é o ataque. Cara, de uns meses pra cá, a Guitar vem tendo uma concorrência muito forte, tá? E apesar dela decair um pouco desses metas pra cá, ela continua bem forte, tá? É um controle muito bom. Tem um clutch, né? E o ataque dela é perfurante, ou seja, countera as armas mais acima no meta. Que tem uma hitbox grande no caso, né? E ainda empurra os oponentes. Ainda com a habilidade de paralisar. Resumindo, é um controle muito forte. Só tem
opções um pouco melhores no meta. Isso faz ela cair um pouco, mas no geral é uma arma muito forte. Oitava arma do jogo é a Plasma Gun e ela é fortíssima. Tem um dano muito bom, segurando as armas agressivas no meta. Mas além disso, o seu ataque possui muito alcance e dano, né? Que causa uma pressão muito boa. E além do seu clutch, que é acima da média, ela ainda causa knockback ao acertar o ataque, tá? Não é tanto, mas é um empurrão considerável, tá? Além dela ter um hitbox bom como arma, o que faz ela ser melhor ainda contra armas agressivas. Vamos falar da Yoyo agora, tá? Ela tá muito boa, principalmente pela sua habilidade azul, que countera muitas armas dentro do jogo, principalmente as de projétil, né? Counterando a Plasma Gun, né? Enfim, a habilidade vermelha te faz poder jogar os oponentes para muito longe. Tem um ataque com bastante alcance, dá um knockback muito bom e o ataque ainda dá um dano bem interessante. O que faz ela trocar com armas tipo a Boomerang, que dificilmente você consegue chegar nela. E a Yoyo é muito boa contra elas, pois se a habilidade vermelha sequer encostar em você, esquece, você sai voando pela arena e toma muito dano. Além, né, de ser jogada para fora e se não tiver um clutch consistente, já era. E agora vamos para a sexta melhor arma do jogo, que é a Shovel. Ela é muito forte porque ela é uma ótima arma para furar controle. A habilidade vermelha é muito boa porque ela joga os oponentes para fora, joga muito longe, dá um bom dano, poder eliminar ele caso ele não tenha um clutch tão bom. E a habilidade rosa é muito forte, mas muito forte. Ela fica saltando em cima dos oponentes e mesmo se você não acertar, os projéteis que ela solta quando ela quica no chão vão te acertar, tá? Se ela pular do lado do oponente e depois voltar nele pra dar o dano, dá muito dano mesmo. Tipo, não tem muito como cauterar ela, só com uma arma com uma hitbox muito grande que consegue fazer alguma coisa e ainda assim achou. Ela pode só ficar atacando com os projéteis sem ir no oponente diretamente, né? E o que faz ela ser pior ainda é que a habilidade rosa dela tem um clutch bizarramente forte, né? E tipo, ela faz uma pressão desgraçada e não é à toa que ela tá dentro das 6 melhores armas do jogo. Cara, agora vamos falar da Spear. E, mano, ela é diferenciada, tá? Vamos começar pela habilidade azul, que espeta os oponentes, que já dá um dano muito bom, tá? Muito dano. Porém, o que faz ela ser realmente quebrada é a habilidade roxa. Ou a habilidade quebrada, mano. Porque diferente de outras armas de rush, que você tem que realmente ir pra cima dos oponentes, a Spear só taca a lança nos oponentes e ela aparece simplesmente na frente dos oponentes. O que é bizarro. É ridículo. É muito quebrado. Tipo, a presença diária dela é bizarra. Ninguém quer ter a Spear colado em você. Porque ela dá muito dano no corpo a corpo. E além disso, o clutch dela, com a habilidade roxa, também é muito bom. E agora, com a quarta arma melhor do jogo, né? Vamos falar da Boomerang. É um controle muito bom. Muito bom mesmo. Essa arma, apesar de não ter clutch, cada mecânica dela compensa demais o clutch que ela não tem. Tipo, ela tem muito alcance. Com a habilidade que ela chegou agora, ela tem muito mais alcance do que ela já teria. Que faz ela counterar muito mais armas. Controla muito melhor. Ela também é boa contra as armas agressivas, porque ela não deixa chegar perto delas. Mesmo que colem em cima dela, ela vai fazer os oponentes se afastarem. Porque, tipo, ela não tem delay entre um ataque e outro. Então você pode ficar spamando os ataques infinitamente até o oponente cair e morrer no chão. É inacreditável o que essa arma faz no meta. Em terceiro, por incrível que pareça, a Soap, tá? Ela voltou com tudo pro meta. E o porquê disso? As 3 habilidades dela são muito boas contra o meta. Porque simplesmente a vermelha dá um bom dano e tem clutch. A rosa countera as armas de controle e foge de situações perigosas. E tem o clutch. E a verde que também protege das armas agressivas. E tem clutch. Ou seja, é uma arma muito consistente.
tem 3 clutches nas 3 habilidades. Countera armas de controle. É boa contra as armas agressivas. E é bom contra tudo nesse mês. É um anti-meta muito forte. E que você pode estar usando com tranquilidade nas partidas. E com a segunda melhor arma do jogo, temos a Dual Saber, né? Que ela tem um ataque perfurante. As duas habilidades são muito roubadas, né? E tipo, a RNG dessas habilidades é muito forte. Só tem 2 e as 2 são roubadíssimas. Não tem um reload muito alto. Tem um reload bem baixo, inclusive, que é muito forte. A habilidade de raio tem muito alcance. Paralisa o oponente, o que dá vantagem para ela pra se aproximar e dar dano. E a de empurrar joga para longe os oponentes. Dá uma pressão muito boa no campo. E apesar de não ter clutch, não afeta quase nada na gameplay. Porque ela quase nunca vai cair. Ela tem uma hitbox quebradíssima. São praticamente 2 armas em uma só. Cara, essa arma é muito forte. Além do knockback que ela dá com as espadas, né? Com os sabres. Tipo, não é à toa que ela é muito forte. Ela quase não dá brecha para arma de projétil e para as armas agressivas dentro do meta. Não vamos mentir aqui não, tá? Você sabia, eu sabia, todo mundo sabia que a Portal Game ia ser no top 1. Cara, não tem o que fazer contra ela, tá? Ela literalmente... tipo, o que eu preciso falar aqui que você já não sabe? Tipo, as habilidades dela tem um reload ridículo para habilidades muito fortes, tá? Pro nível da habilidade dela, ela teria que ter pelo menos um pouco mais de reload, porque o reload é ridículo. Ela, tipo, controla o game como ela quer. As habilidades, literalmente, puxam os oponentes para os portais. Fica um combo infinito, onde você não consegue sair de jeito nenhum. E, tipo, não tem como counterar, tá ligado? Tipo, não tem o que fazer. Caiu contra ela, esquece, perdeu. Tipo, só não é justo comparar ela com outras armas, as meras mortais, né? As armas meras mortais dentro do meta não tipo, a Portal Gun só é um patamar acima do que todas as outras. Tipo, é bizarro. Ai, meu Deus, rapaziada, minha voz já tá até toda falhada, cara. Sinceramente, esse vídeo deu muito trabalho. Por favor, deixa o like. Puder, se inscreve. E é isso. Uma tier listzinha pra vocês. Cara, eu tô cansado, só quero descansar. Sexta-feira. Provavelmente quando esse vídeo sair já vai estar sendo um sábado ou um domingo. Provavelmente vai sair no final de semana. Enfim, vejo vocês na próxima tier list. Próximos vídeos. Enfim, valeu, mano. Tchau.